Bom dia, meus amados. Eu não sei quem vai ouvir essa mensagem, eu não sei quem vai ouvir essa palavra que Deus tem do céu para você. E aqui o título dessa mensagem é Como Ouvir a Voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus. A minha missão neste mundo é ensinar as pessoas a ouvirem a Deus de uma forma correta, equilibrada e segura. Eu vou falar aqui contra os exageros e eu vou falar aqui também contra a incredulidade. Contra a incredulidade e contra os exageros. Tá bom? Porque Deus fala, Deus não fica calado. Tá bom? Deus fala e tem várias formas de Deus falar. Ele falou no passado, mas ele não falava, ele continua falando. Então, eu quero deixar para você Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, o verso de número 1, é onde nós vamos começar essa mensagem. Eu vou levar você a fazer uma viagem pela Bíblia, para descobrir as maneiras que Deus fala. Então, Deus, que várias maneiras e diversas maneiras, tá bom? Falou no passado aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem se constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. Então nós vamos entender que Deus fala. Note que não fala assim, Deus falava. Tendo Deus falar, mas Deus falou. Até falou pelo Filho. Então nós vamos entender as maneiras de Deus falar. Deus fala pela palavra. Em primeiro lugar. Hoje, Deus fala pela palavra. No Antigo Testamento, existia só o livro da lei. Aí Deus falava várias vezes pela profecia, várias vezes pela revelação. Mas hoje temos esse livro aqui, e Deus fala pela palavra. Deus fala pela sua palavra. E nunca se ouviu uma geração tão carente de ouvir a voz de Deus, procurando revelação, procurando profecia, procurando visão e muitas das vezes acabando sendo enganado por falsos profetas, que só querem tirar o seu dinheiro. Mas também a Bíblia não diz que Deus não fala mais pelos profetas. Então a segunda maneira de se ouvir a voz de Deus, a primeira é a Bíblia. Põe isso na sua cabeça. Deus fala, em primeiro lugar, na palavra. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, onde é que a gente tem que buscar iluminação? É na palavra. Onde é que a gente tem que buscar esclarecimento? É na palavra. Onde é que a gente tem que buscar força para resistir ao pecado? É na palavra. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é a maneira que Deus vai falar, na maioria das vezes, conosco. Tá bom? Outra forma de Deus falar, através de profecias. Sim, Deus usa profetas. Deus usa profetas para falar com a gente. Vamos lá em 1 Coríntios, o capítulo de número 12, tá bom? Minha missão aqui é ensinar você a ouvir a voz de Deus, porque a ouvir a voz de Deus, porque tem muitos exageros, mas também tem muita incredulidade. Tem gente que acha que nem na Bíblia Deus fala. Tem gente que acha que a Bíblia é só para falar sobre Jesus, que Deus não fala. Eu já ouvi um livro, até intitulado Dentro da Igreja Longe de Deus, que o pastor dizia assim, a Bíblia não é ouvir a voz de Deus, a Bíblia fala só sobre Jesus. Não? A Bíblia é a voz de Deus para a humanidade, porque a Bíblia é a personificação de Cristo. E a Bíblia fala em Hebreus 1, falou-nos pelo Filho. Deus fala na palavra. Mas a próxima maneira de Deus falar, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo de número 8, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outra a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito. E vamos pular para o 10. A outra operação de milagres, a outra a profecia. Então Deus pode sim usar profecias para falar com a gente. Deus pode levantar homens e mulheres para liberar palavra profética sobre alguma situação que está no seu coração.
Eu não vou me deter aqui a explicar o que é a palavra de sabedoria, o que é a palavra de conhecimento, mas eu quero dizer que Deus fala assim, Deus fala, e todos esses, peraí que eu vou botar meu chamado, todos esses dons aí, profecia, palavra de sabedoria, de conhecimento, tá? Eles se manifestam na nossa mente, entendeu? Todos esses dons de palavra de sabedoria, profecia, eles têm alguns meios de se manifestar. Cada pessoa, a profecia, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento manifesta de um meio. Mas o principal meio que Deus mais usa para manifestar a palavra de conhecimento é a forma mais sutil, é na mente. Fala primeiro é no espírito e depois passa para a mente. Só que aí a gente tem que entender se Deus fala, se o que Deus falou foi Deus ou se foi coisa da minha carne. Porque a nossa mente voa muitos pensamentos. A palavra fala que na mente voa muitos pensamentos. Então Deus fala na palavra de sabedoria, Deus fala na palavra de conhecimento, Deus fala na profecia. Então, outra maneira de Deus falar. João, vamos lá para o livro de João. Nós vamos numa viagem bíblica para que a gente venha entender como Deus fala conosco. Como Deus fala conosco. Como Deus fala conosco. João João, tá bom? Onde é que eu falo? Olha só. No entanto, capítulo 16, versículo 13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ouvir, isso ele dirá e vos anunciará coisas vindouras. Então, Deus fala com a gente através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se comunica através de profecia, palavra de sabedoria, conhecimento, mas não precisa ter esses dons para ouvir a voz de Deus, sabia? Todo aquele que tem palavra de sabedoria, ele ouve a voz de Deus, mas nem todo aquele que ouve a voz de Deus tem palavra de sabedoria. Todo aquele que tem dom de profecia, ele ouve a voz de Deus, porque a profecia vem, tanto a voz de Deus quanto esses dons, começa no espírito, passa para a alma e vai para a mente. A alma, o coração traduz para a mente. Mas nem todo aquele que ouve a voz de Deus tem dom de profecia. Então não precisa ter um dom de revelação para te ouvir a voz de Deus. Bom, vamos lá agora em João capítulo 10. Nós vamos lá para João, o livro de João, o capítulo de número 10. O livro de João, o capítulo de número 10. Onde é que eu vou achar isso? O capítulo de número 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, todo aquele que é de Jesus, todo aquele que aceitou Jesus, que se batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo, ele é ovelha de Jesus. E o Espírito Santo vai conduzir ele a ouvir a voz de Deus. E como se ouve a voz de Deus? Já falei, tu pode ouvir na tua mente, mas a principal maneira de Deus falar é a palavra. A principal maneira, tá bom? A principal maneira de Deus falar é através da Bíblia, da palavra de Deus, tá bom? Da palavra de Deus. Vamos lá para o livro de Joel, o capítulo de número 2. Livro de Joel, capítulo de número 2, nós vamos ver as várias maneiras de Deus se comunicar conosco, tá bom? As várias maneiras de Deus nos comunicar algo, porque Deus, ele se manifesta de diversas maneiras, ele fala conosco de várias formas, várias maneiras, e uma das maneiras está no Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, e o versículo de número 28. Acontecerá que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos e vossos jovens verão visões. Então Deus fala através de visões,
Deus fala através de uma visão. Uma visão se manifesta na mente. Tá? A gente tem que entender o que é visão espiritual e o que é visão aberta. A diferença. Então, visão aberta é que tu está acordado e tu vê um anjo. Tu teve uma visão aberta. Isso não foi uma revelação. Isso não foi uma profecia. Mas visão espiritual, que é o que está falando aqui, é quando tu está orando com os olhos fechados e te passa um vislumbre, um insígnia, uma imagem mental, tá bom? De alguma coisa. Isso é uma visão. E a Bíblia fala que os jovens terão visões. Visão na mente. Deus pode falar através de visão na mente. Inclusive, o dom da profecia se manifesta numa visão mental. Por exemplo, está orando em cima de um relacionamento e tu passa na tua mente aquela imagem do teu casamento, aquela imagem da solução daquele problema. Isso é uma visão que Deus está lhe dando. Tá bom? Então Deus fala, mas eu quero te ensinar hoje a não correr atrás de revelação. Claro que nós podemos buscar revelação. A Bíblia nos ensina. Jeremias 33 exclama a mim responder que Deus quer mostrar. E Deus quer, amados, mostrar coisas grandes. Deus quer mostrar coisas grandiosas. Mas a gente não tem que correr atrás disso. A gente não tem que correr atrás disso. Sabe por quê? Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, correção e educação na justiça. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é a voz de Deus. Aqui Deus grita, sabia? Aqui Deus fala alto. Todas as outras maneiras que eu falei para você de ouvir a voz de Deus é difícil de se interpretar. Porque Deus fala, sabe como? Nós vamos ver a caverna de Elias, 1 Reis. Nós vamos ver 1 Reis, a caverna de Elias. Bom, eu quero te mostrar como Deus fala conosco, tá bom? Como a voz de Deus, a revelação, a voz de Deus é difícil de ser ouvida, porque é difícil de ser ouvida. E ali chegou Elias numa caverna, e ali se alojou, e eis que a palavra do Senhor veio até ele e disse: o que fazes aqui, Elias? Agora nós vamos pular. E Deus disse: sai e põe-te sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou o monte e fez em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Olha só, às vezes Deus não está na agitação. Às vezes Deus não fala no barulho, amado. Deus não fala no barulho. Deus não fala na agitação. Um terremoto, e depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Às vezes a gente pede tanto para Deus um terremoto santo, para quebrar a cadeia, quebrar a maldição, mas às vezes Deus não está no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Amados, tem fogo que Deus não está presente. Sabia? Às vezes há fogo que Deus não está presente. E o fogo sem Deus é perigoso. O fogo sem o Espírito Santo é perigoso. Porque o Espírito Santo tem que ser a fonte do fogo. E às vezes o Espírito Santo não está causando fogo. Depois do fogo, uma voz calma e baixa. Tá bom? Até aqui. Deus não fala na agitação. Deus não fala nas muitas águas. Tu não vai ouvir um trovão. Tu não vai ouvir uma voz alta. Deus fala de uma maneira mansa, calma e suave. Deus fala de uma maneira mansa, calma e suave. Encerrando agora, te mostrar mais outra maneira de se ouvir a voz de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Estou te mostrando as maneiras que Deus fala, as maneiras que Deus se revela para nós.
Deus, a maneira que Deus revela para nós. Atos 19. Atos 19, não é aqui, não é aqui, onde é que é? Não, 16, desculpa. Perdão, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, onde é que é? Atos capítulo 16. Paulo e Silas na prisão. Capítulo 16, verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, ao qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Mas seguindo Paulo a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Olha, Jesus, que mistério, espírito que mentiroso, falando o que? A verdade. Porque Paulo era um servo de Deus, mas quem é que estava falando? Era parecido com o Espírito Santo, mas era um espírito de adivinhação que estava falando. E isto ela fez por muitos dias, mas Paulo perturbado. Sabe o que é uma pessoa perturbada? A pessoa perturbada é uma pessoa com espírito inquieto. Então, eu quero dizer que, voltando-se disso ao espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, saia dela. Então, um espírito perturbado. O Espírito Santo, ele traz mensagens, sentimentos ao nosso espírito. Então, o Espírito Santo também pode falar com você através de sentimento, mas a maior maneira que Deus fala é na palavra. Nós temos que aprender a depender da palavra. Nós temos que aprender a depender da palavra. Dependa da palavra. Então, busque a palavra, leia a Bíblia. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Tá bom? A palavra, deixa essa palavra para você. Deus fala de diversas maneiras, irmãos. Deus fala no espírito, nosso homem interior. Deus fala dentro da gente, mas também Deus fala na palavra. Deus pode levantar pessoas de profecia? Pode, mas a gente tem que depender da palavra. Se você ficar correndo atrás de profecia, pode acontecer, no espírito de adivinhação, usar alguém falar contigo e a tua vida vai de cabeça para baixo. Vamos orar então agora. Eu quero orar para que você ouça a voz de Deus. Eu quero orar para que o Espírito Santo ensine você a ouvir a voz de Deus. Eu quero fazer ativações proféticas na sua vida. Eu quero orar para que o Espírito Santo se revele a você. Pai amado, Pai querido, eu quero orar por essa pessoa que vai ouvir essa live, Deus. Eu quero orar, Pai amado, que o Espírito Santo traga, Deus, a pessoa certa para ouvir essa live, Deus. A pessoa que quer aprender a ouvir tua voz. A pessoa, Deus, que quer, Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, Pai. E eu ativo agora, Deus, o Espírito dessa pessoa. O fogo do Espírito Santo, Deus. Eu ativo no Espírito dessa pessoa. Dom de línguas estranhas agora em nome de Jesus. Eu ativo no Espírito dessa pessoa. Dom de profecia. Eu ativo no Espírito dessa pessoa. Dom de palavra de sabedoria. Dom de palavra de conhecimento. Eu ativo no Espírito dessa pessoa a capacidade de ouvir a voz de Deus. Eu declaro que essa pessoa vai ouvir a voz de Deus. E toda sujeira espiritual no coração, toda sujeira espiritual nos ouvidos espirituais, toda sujeira espiritual está sendo repreendida agora, lavada pelo sangue de Jesus agora. Oh, Pai amado, vai falando com essa pessoa, Deus, se revela a essa pessoa. Todo coração de pedra, Deus, eu determino que vai ficar um coração de carne, amolecido todo orgulho, Deus, que impede de ouvir a vaidade, que impede de ouvir a voz de Deus, vai sair, vai dar espaço ao Espírito Santo, Pai. Todo espírito de engano que tem enganado essa pessoa, todo espírito de engano que tem mentido para ela acha que ouve a voz de Deus, mas é a mentira do inimigo. Todo espírito de engano sai agora e dá espaço ao Espírito Santo. E eu ativo no espírito dessa pessoa que ela vai ouvir a voz de Deus, a capacidade de receber insígnios, mensagens e ouvidos a voz de Deus, Pai amado. Mas eu declaro que essa pessoa vai depender, Deus, da tua palavra, vai depender, Deus, do teu evangelho, Deus. E todo impedimento sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome posse, irmão. Tome posse. Tome posse. Tá bom? Tome posse da tua bênção. Tome posse porque todo engano, eu pedi para Deus falar com você, não foi?
Todo espírito de engano que tem te enganado, que tem mentido, que tem feito você acreditar que Deus está fazendo coisas que Deus não faz e você tem ficado confuso. Todo espírito de engano e confusão na sua vida vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Recebe, recebe essa palavra, recebe essa palavra, recebe essa palavra para você, Márcio. Márcio que vai ouvir essa mensagem. Márcio que vai ouvir essa mensagem é para você. Recebe essa palavra, Márcio. É para você. É para você. Todo espírito de engano está sendo desmascarado hoje, em nome de Jesus.